Primeiramente, se você é fora Bolsonaro e se você é Lula 22, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente é resistência a esse desgoverno fascista todos os dias, faça chuva, faça sol. E quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem para levar a verdade para as pessoas. Agora vamos falar de uma boa notícia que veio na sexta-feira à noite. Eu estava esperando a reação dos bolsonaristas e principalmente dos lavajatistas quanto a essa notícia. O STF decidiu, a segunda turma do STF, desbloquear os bens do Lula. Muita gente não sabe, mas mesmo depois do STF ter anulado todos os processos contra o Lula, dele ter sido inocentado em tudo, do Sérgio Moro ter sido considerado um juiz parcial, da 13ª Vara de Curitiba ter sido declarada incompetente para os casos do Lula, os bens dele ainda estavam bloqueados. Isso quer dizer o seguinte: o Lula não podia alugar seus imóveis, não podia vender seus imóveis, não podia acessar suas contas bancárias. Imagina você ficar por vários anos sem nem ter o direito de acessar suas próprias contas bancárias. Você tem imóvel, você não pode alugar, não pode vender, não pode fazer nada. Imagina isso. Isso é como estava com Lula até agora. Por quê? Porque logo depois do STF declarar que o Sérgio Moro era um juiz ladrão, o juiz da 13ª Vara de Curitiba, o juiz Bonar, esse juiz Bonar é aquele mesmo que saíram áudios na Vaza Jato mostrando que o Dallagnol disse que escalou o Bonar porque ele ia jogar pelo time, ele ia dar o sangue pelo time da Lava Jato. Ou seja, outro juiz em conluio com os bandidos da Lava Jato de Curitiba. E o juiz Bonar disse o quê? E o juiz Bonar proferiu uma decisão mantendo o congelamento dos bens do Lula. Quer dizer, uma coisa completamente maluca. Vamos lembrar. O STF já tinha dito que a 13ª Vara de Curitiba, que é a vara do Bonar, era uma vara incompetente para julgar os casos do Lula, ou seja, os casos do Lula não deveriam estar em Curitiba, deveriam estar em Brasília. O STF já tinha dito que o juiz, que foi o juiz na parte de instrução, na parte da investigação, que é o Sérgio Moro, foi um juiz parcial, ou seja, um juiz ladrão, ou seja, aqueles processos deveriam voltar do início. Se os processos deveriam voltar do início e a vara de Curitiba era uma vara incompetente com o juiz ladrão, então obviamente o juiz Bonar não tinha direito algum para manter bloqueados os bens do Lula. Mas não, ele ignorou a decisão do STF e proferiu uma decisão dele mesmo, mantendo o bloqueio dos bens do Lula. E você deve estar se perguntando, mas Thiago, qual foi a argumentação do Bonar para fazer uma coisa escabrosa dessas? A argumentação dele foi a seguinte: olha, os processos foram remetidos para Brasília, mas isso não quer dizer que partes do processo não possam ficar em Curitiba. No caso, liminares, para quem não sabe, todo processo que tem em que há liminares tem o processo original e uma liminar é como se fosse um novo processo dentro daquele processo. Então o Bonar entendeu o seguinte: os processos do Lula podem ir para a vara de Brasília, mas as liminares e todos os processos que estão anexos a ele não, podem ficar em Curitiba, então eu posso continuar proferindo decisões. Ok. Aí a defesa do Lula entrou com um pedido no STF dizendo: Suprema Corte, vocês que são a Corte Suprema desse país, tem um juizinho de primeira instância, outro juiz ladrão, que está desrespeitando a sua decisão. E aí iniciou-se a votação no STF nessa semana. O Fachin, que é o relator do caso, pra quem não sabe, o Fachin ele é o relator de todos os casos referentes à Lava Jato. O ministro da edição Fachin, aquele que foi indicado pela Dilma e que 3 meses após a indicação dele, o Dallagnol foi lá no chat Filhos do Januário e disse: gente, tive uma conversa agora com o Fachin, o Fachin é nosso, ou seja, ele foi cooptado pelo banditismo da Lava Jato. O Fachin, bandido, sabe o que o Fachin fez? O Fachin votou para manter o bloqueio dos bens do Lula. Segundo o Fachin, a decisão dele, mesmo sendo uma vara incompetente, mesmo o processo do Lula não devendo estar jamais ali em Curitiba, mesmo o processo tendo tido um juiz ladrão ali naquela vara de Curitiba antes, que foi declarado ladrão pelo STF, segundo o Fachin, a decisão do juiz Bonar é uma decisão que pode ser revista pela vara competente lá em Brasília, ou seja, o Lula tem que recorrer lá em Brasília, porque a decisão do Bonar, se tem alguma coisa errada, quem tem que rever isso é lá em Brasília, que é a vara que vai julgar os casos do Lula. Eu vou te dar um spoiler para quem tá com medo. O Lula pode ser condenado. Não vai. Os processos do Lula todos já prescreveram. Aí, o Lewandowski, o voto do Lewandowski foi tão perfeito que o Gilmar Mendes e o Cássio Nunes é aquele indicado pelo Bolsonaro. Para você ver que o Bolsonaro indica para o STF melhor do que a Dilma. A Dilma indicou o Fachin e o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes. O Cássio Nunes votou para desbloquear os bens do Lula. O Cássio Nunes não rasgou a lei contra o Lula. O Fachin rasgou. O voto do Lewandowski foi tão perfeito que os outros dois nem perderam tempo dando uma argumentação. Os outros dois simplesmente falaram: eu sigo 100% do que falou o Lewandowski. O Lewandowski divergiu do Fachin e disse: olha, o Bonar
está numa vara incompetente. Vara incompetente é o seguinte, um juiz incompetente é o seguinte, imagina que você tem um processo, eu vou usar o próprio caso do processo do Lula. O Lula tinha lá o processo, vamos supor, do sítio de Atibaia. O sítio fica em Atibaia. Se teve alguma propina, qualquer irregularidade, tem que ser julgado na Justiça de São Paulo. Ah, mas o Lula era político, não sei o quê, na época ele tinha foro privilegiado, então na Justiça de Brasília. Por que aquele caso foi julgado na Justiça de Curitiba? Por quê? E aí a Vaza Jato mostrou, o Moro e o Dallagnol sabiam que isso seria julgado pela Lava Jato de São Paulo, onde o Lula nunca teve condenação nenhuma, ele teve só vitórias ali, inclusive o juiz lá da Lava Jato de São Paulo já deu vários esporros nos procuradores de lá, quando eles apresentavam denúncia sem prova, o juiz falava, não me faça, praticamente falava isso, não me faça perder tempo, não tem prova. Pra você ter ideia, lá em Brasília é a mesma coisa. O juiz de Brasília uma vez deu um esporro nos procuradores da Lava Jato, mas nos autos, viu? Uma bronca nos autos, assim, de dar vergonha, de, como diriam os ministros da STF, com aquela linguagem bonita deles, de corar até de corar qualquer um dos juristas, qualquer um ficaria vermelho, só de ler o que escreveu o juiz. Pois bem, o processo do Lula deveria estar na vara de São Paulo ou na de Brasília, aí o STF é quem deveria decidir. Porém, a Lava Jato decidiu, eles mesmos decidiram, que todos os processos referentes à Petrobras, que tiver qualquer ligação com a Petrobras, ficariam na Lava Jato de Curitiba com o Dallagnol e com o Moro. Então o Dallagnol e o Moro, eles mentiram, isso a Vaza Jato mostrou, eles mentiram para trazer o processo do Lula, tanto do sítio como o processo do Triplex, para Curitiba. Eles mentiram e inventaram uma ligação qualquer com a Petrobras. Essa mentira ficou provada e demorou 5 anos para o STF falar, ó, esse é um juiz incompetente, ele não pode julgar porque o caso não deveria estar em Curitiba. O juiz competente para esse caso é o juiz que está em São Paulo ou em Brasília. No caso agora o STF decidiu que é em Brasília. Demorou 5 anos. 5 anos em que todo mundo sabia que não tinha ligação com a Petrobras, mas deixaram lá para o Lula ser preso, porque era o golpe, era prender o Lula para que alguém da direita ganhasse, algum neoliberal. Deu errado o golpe deles, que o Bolsonaro é bem menos neoliberal do que prometeu ser. Tá, aí o que acontece? O juiz era incompetente. Se o juiz é incompetente, ele não pode proferir decisão alguma. Não importa se o juiz Sérgio Moro saiu, ainda é a vara de Curitiba. Então o substituto do Moro, que no caso é o Bonar, e podia ser a Copia e Cola, podia ser qualquer outra juíza lá de Curitiba, não pode emitir decisão nesse processo, e decisão nenhuma, porque já foi tornado incompetente pelo Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, são processos que começaram a fase de instrução, a fase da investigação do processo, começaram com o Sérgio Moro, que foi um juiz declarado ladrão pelo STF, um juiz declarado parcial, que é juiz ladrão. E aí o que acontece? Se o juiz ladrão estava na fase de investigação, então todos os atos desse juiz, eu vou dar um exemplo de atos, por exemplo, quando a Procuradoria pede, vamos quebrar aqui os sigilos, o juiz diz, sim. Isso não é feito automaticamente, muita gente pensa, não, para quebrar os sigilos de alguém, o procurador tem que pedir, quebre-se os sigilos fiscais e bancários da pessoa tal, tal, tal e tal. E um juiz diz sim, ou o juiz diz não. No caso, o Sérgio Moro era o juiz que dizia sim, vamos bloquear os bens do Lula, bloqueia-se os bens, antes de julgamento, hein? Vamos bloquear os bens da pessoa, não vai ter conta bancária, não vai poder transferir o imóvel de nome, não vai poder vender, não vai poder alugar, não vai poder fazer porcaria nenhuma com o seu imóvel antes do julgamento. O juiz Sérgio Moro diz, sim, se esse juiz foi considerado parcial, todas as ações dele, já na fase de investigação, são anuladas. Isso significa o quê? Que quando ofereceram a denúncia contra o Lula, baseado nas provas, não tinha prova nenhuma, mas baseada em coisas que só conseguiram porque o Sérgio Moro autorizou, essa denúncia não existe mais. Só para que você tenha ideia, isso era no jurisdiquês. Quando o juiz vai lá, o juiz Bonar, e profere a decisão, ele estava, obviamente, descumprindo uma ordem do STF. Então o Lewandowski falou, a decisão dele tem que ser anulada porque ele não tinha nem competência e o processo nem deveria estar existindo, muito menos ali em Curitiba. Então o Lewandowski votou para anular a quebra dos bens do Lula, ou seja, anular o bloqueio dos bens do Lula. O Gilmar Mendes e o Cássio Nunes simplesmente disseram, a gente concorda integralmente com o voto do Lewandowski. Ou seja, não fizeram nem adendos, nem aspas, nem nada. A gente concorda, Lewandowski, parabéns, voto perfeito. Os dois concordaram e por 3-1, o Lula teve os bens desbloqueados. Vale lembrar que, mesmo se o Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro, votasse contra o Lula, ficaria um 2-2. E na justiça tem uma coisa que se chama, em bom latim, indúbio pro réu, que é o quê? Se der empate, se tiver alguma dúvida ou der empate,
fica a favor do réu. Ou seja, mesmo se fosse 2-2, o Lula teria os bens desbloqueados, mas o Cássio Nunes não rasgou a lei e votou com o Lewandowski. Só para você ver como são as coisas. Você imaginava, comenta aí, que o ministro indicado pelo Bolsonaro ia votar para desbloquear os bens do Lula menos de um ano antes da eleição? Eu, Thiago, não imaginava. Eu imaginava que o Cássio Nunes ia votar contra o Lula, mas ele votou a favor. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som. Diadema, São Paulo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com Aqui um trecho lá em Diadema, São Paulo. E continuamos aí indo pra cima desses malditos, tanto os malditos fascistas da Lava Jato que prenderam o Lula para eleger o Bolsonaro, quanto dos malditos fascistas que estão aí saqueando o Brasil, que são os bolsonaristas. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa também as outras redes sociais. Falou!